Graça e paz, amados. Bom dia. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas aqui, mais uma vez, ao nosso querido pastor Léo, sua esposa, filhos, e que o Senhor continue abençoando muito a vida de vocês. E mandem o meu abraço ao pastor Braz e à igreja, tá bom? Bom, amados, o pastor Léo, ele é fruto da Igreja Batista Filadélfia, Nova Filadélfia, em Poá, se converteu lá, ele e a família, cresceram lá, e graças a Deus esse ano eles foram ordenados, o pastor Léo em especial, ao ministério pastoral. Nós sabemos que a esposa de um pastor acompanha ele, então é que nem a esposa de um peixeiro cheira o quê, irmão? Não cheira flor, cheira peixe. Né? A esposa de um mecânico, né? Ela é abençoada com a graxa, a esposa de um engenheiro com as obras. Então, a esposa de um pastor exerce um papel fantástico. Então, é com muita alegria que esse ano eles foram ordenados. E também, para nossa alegria, irmãos, o Léo também é fruto desse seminário nosso que trouxemos aqui, no ano de 2013, ele é formando da primeira turma do médio. Então, no ano de 2015, o Léo se formou e agora chegou o tempo da ordenação dele. Então, olha que alegria. Então, você que tem orado pelo nosso seminário, continue orando, porque Deus tem feito grandes obras entre nós, amém? E continue orando pelas demais igrejas também. Tá bom? Quero dar as boas-vindas aos demais irmãos e irmãs que nos visitam pela primeira, segunda vez, alguns rostos que eu já não via há algum tempo. E eu também quero fazer uma oração agora. Vem aqui, amor. Vem aqui, Ju. Há pouco acabamos de orar, pedindo a bênção de Deus pelas crianças, não foi? Oramos pedindo a bênção, não foi? Esse período tão singelo, não é? Estendo as mãos, a gente acaba até entrando numa monotonia, né? Quem lembra dela? Lembra, Felipe? Vem aqui, fica aqui, amor, fica aqui, Ju, que o enquadramento da câmera tá. Isso, obrigado, Anjo. Fica aqui, isso. A Ju, ela fazia parte desse grupo aqui, que ia para o infantil, né, Ju? E, olha, nós trouxemos ela tantas vezes aqui para a igreja, cresceu aqui na igreja, aí ela se tornou adolescente, casou, foi morar em Tatuí, e agora ela está conosco nos estudos, lá de Tatuí ela acompanha a nossa igreja, e hoje ela veio nos visitar. Então, a gente está muito feliz, eu queria orar por ela, queria orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela. A Ju é um presente de Deus para a nossa vida, e é muito bom ver pessoas que um dia cresceram aqui. Então, meu irmão, você que tem aí o seu filho, que hoje está aí, né, querendo conhecer as alfarrobas do mundão, fica tranquilo, Jesus vai trazer eles de volta, não é? É o Senhor quem faz a obra, e a Ju está aqui, né, conosco hoje. Eu peço, vamos orar por ela agora? O nosso irmão Zé Lucas fez as orações há pouco, ela acabou de chegar, então ela não estava naquela lista. Estenda as suas mãos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida da Ju, Senhor, que hoje veio aqui cultuar conosco, Senhor. O Senhor trouxe ela lá de Tatuí, te pedimos por ela, pela família dela, pelos filhos, ó Deus, pela saúde dela. Põe a tua mão na vida dela e, ó Deus, continue agraciando ela com toda sorte de bênçãos. Ajuda ela, sua família, e, ó Deus, estende a tua mão de misericórdia sobre a vida dela. É assim que nós oramos e, como igreja, a abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, Ju? Quer falar alguma coisa? Não? Não consigo. Então tá bom. Obrigado, viu, Ju? Obrigado. Glória a Deus. Que alegria, viu? Que bênção.
E eu também quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos acompanham das redes sociais, que estão vendo esse culto agora ou verão depois. É uma honra poder estar chegando nos lares dos irmãos, nos smartphones, nos computadores, nos podcasts, e que Deus fale muito ao teu coração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero acreditar que hoje é a última mensagem de Abraão, porque ultimamente eu ando meio que nem um disco furado, né? Comecei o ano passado falando dos profetas, não tinha outro tema. Aliás, ainda tem algumas coisas aqui como profeta que queima aqui dentro. Aí falamos um pouco sobre as marcas de um discípulo, ficamos vários dias. Há pouco começamos a tratar de Gênesis, em especial a vida de Abraão, e parece que não tem outro texto na Bíblia a não ser Abraão. E Deus me deu mais uma mensagem sobre Abraão. Estou muito feliz por isso, é claro, mas eu fico assim, tem hora que surpresos, até porque estamos trabalhando ainda em Gênesis 12, é claro que usando outros textos. Então, vamos orar agora para que Deus olhe o nosso coração, amados? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, em nome de Jesus? Ore agora comigo. Fale para Deus: Senhor, fale ao meu coração, usa o pastor, usa essa igreja, fala ao meu coração pelo poder do teu Espírito. Comece a orar por você, meu irmão, onde quer que você esteja. Pai, obrigado por esse momento tão abençoado, esse momento tão sagrado, esse momento tão único, que é o instante em que nós nos colocamos diante da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração. Tu és aquele que é como o machado que esmiuça a penha, é como, ó Deus, o martelo que bate e não tem pedra que resista. Tu és aquele que, ó Deus, com a tua doce e bendita voz, faz com que os demônios batam em retirada. Tu és aquele que pega uma pessoa que muitas vezes é ensimesmada e muda a mente, muda o coração. Tu és aquele que faz uma obra especial nas nossas vidas e até mesmo entre nós transforma-nos até o tutano, como essa semana eu ouvia de uma mãe dizendo: converte essa filha até o tutano. Tu és esse que nos converte da cabeça à planta dos pés, por fora, por dentro, na alma, no espírito, no coração. E eu te peço, ó Deus bendito, mais uma vez fala conosco, transforma-nos, perdoa-nos, ajuda-nos, porque sem ti nós nada somos. E queremos mais uma vez refletir sobre o pai da fé, Abraão. E desde já eu te peço, usa a minha vida como instrumento do teu amor. Fala aos nossos corações, fala, Pai, fala profundamente, ao mais profundo dos nossos corações. Ó Deus, Tu és aquele que sonda o nosso coração, Tu és aquele que conhece, ó Deus, os lugares mais íntimos, aqueles lugares que nem nós conhecemos, Tu conheces. Então eu te peço, revira do avesso, faz algo extraordinário para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O título da minha mensagem é Por meio de você. Por meio de você. Quero convidar meu irmão a ler comigo Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Gênesis 12, 3. Esse texto tão conhecido, quando Deus fala a Abraão, por meio de você, por meio de você. Essa passagem tão conhecida, tão citada, diz assim a palavra de Deus: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Aleluias. Quero apenas pegar esse meinho aqui do versículo, e por meio de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Que coisa extraordinária, não? Por meio de uma pessoa, hoje nós estamos aqui, sendo chamados filhos e filhas de Deus e também filhos de Abraão. Fomos abençoados e enxertados aonde? Nessa construção tão maravilhosa que é o reino de Deus. 4.000 anos depois, todas as nações da terra seriam e são abençoadas e serão abençoadas por causa de Abraão. É algo inenarrável, é algo indescritível, é algo que não tem como a gente mensurar. Eu acredito que quando Deus falou isso para Abraão, Abraão não tinha dimensão disso. Porque até naqueles dias existiam muitas nações. Sim, existiam os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, existia o Egito, existia a Síria, existia a Suméria, da onde o próprio Abraão vinha. Existiam muitos povos e muitas tribos. O texto está dizendo aqui, todas as nações da terra, ou seja, tanto uma cidade-estado quanto um país. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, irmãos, o Brasil. O Brasil é um país, certo? Mas no Brasil tem várias nações, eu não sei se você sabe disso. Tecnicamente, sim. Por exemplo, os ciganos é uma nação dentro do Brasil. Os índios, os nossos índios nativos, são nações dentro do Brasil, ou seja, o nosso Brasil tem muitos outros Brasis dentro dele, mas todos, tecnicamente, conhecemos como um país. Ou seja, muitas nações, no nosso país há muitas etnias, há muitos grupos, todos eles são abençoados por causa de Abraão. Aleluias. Pastor, quantas outras nações existem e quantas outras etnias? Países existem centenas e nações, milhares. Todas serão abençoadas por causa de Abraão. Posso ouvir glórias a Deus? Mas presta bastante atenção no que Deus disse aqui. É por meio de você. Aleluia. É por meio dele. Nas versões mais clássicas, Revista e Atualizada, diz assim, na Revista e Atualizada diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas versões mais clássicas dão uma ideia até de posse, né? Em ti, mas é em ti com um propósito, não é em ti por ti, é em ti para algo. Hoje eu quero trabalhar em cima disso, irmãos, e eu quero defender a seguinte tese aqui com vocês. É por meio de você, e não apenas em você. Guarde isso. É por meio de você, é por meio de mim, e não apenas por mim ou por você, e não apenas somente com você. Cada filho, cada filha de Deus é um canal de bênção na terra. Todos nós, servos de Deus, somos instrumentos do Senhor enquanto viver. Amém, igreja? Amém? Você é um instrumento eleito de Deus na terra para abençoar todas as nações. Amém? Porque assim como Abraão foi o pai da fé, e ele abençoou e abençoa, ele não estando aqui, o legado dele está entre nós, nós somos filhos de Abraão. Para quê? Para fazermos a mesma obra para sempre. Amém, meus irmãos? E é por isso que fica muito mais claro e límpido quando Jesus disse, vão, ide por todo mundo e pregue o evangelho, anuncie as boas novas, entre outras palavras, sejam bênção para todos. Aleluias. Fica claro. E para quê, pastor?
Eu tenho que fazer a obra na marra, pastor. Eu não quero fazer, pastor. Calma que você vai entender. Calma que você vai entender que quando você entende o que Deus tem para você, muda tudo, meus irmãos. Muda tudo. Muda tudo na nossa vida. Porque, como eu disse, o título da minha mensagem é por meio de você. E não apenas em você, ou somente com você. Hoje a gente vai aqui, eu diria, destronar um pouco quem? O nosso eu. Os nossos gostos, as nossas vontades. Vai destronar um pouco aquilo que aprendemos como correto da vida e que tem vezes que só nos atrapalha, porque sejamos honestos, somos frutos do meio. Sim, somos frutos do meio. Quando a gente olha para a história e olha para o passado e nos lembramos das cruzadas, nós ficamos boquiabertos. Como pode pessoas no passado terem feito tanto atrocidades em nome de Cristo, matando islâmicos, matando judeus, matando outros povos, e impondo Cristo goela abaixo, senão ou você é batizado ou você vai ser morto. É uma atrocidade. Mas eu pergunto, e nos nossos dias? Fazemos atrocidades? E nos nossos dias somos pequenos, não sabemos dialogar nem sobre política? E nos nossos dias somos indiferentes aos drogados, às prostitutas, aos bandidos? Quantas são vezes que a gente ouve de lábios de crente, bandido tem que morrer? Bandido tem que morrer. E quantas vezes a gente ouve de lábios de crentes, pastores, missionários, drogado tem que acabar morrendo nas drogas de uma overdose? Onde está a compaixão? Fomos chamados para quê? Ou será que nós somos de uma fina estirpe, que saímos de berço esplêndido, e mesmo que tivéssemos saído, será que não temos pecados? Será que não temos nossas falhas? Como que daqui a 100 anos nos verão a igreja de hoje? Como daqui a 100 anos as pessoas nos verão hoje? Crentes materialistas, egoístas, ensimesmados, vaidosos, que gostam só de espetáculo e que quando trata de compartilhar um pouco do que tem, pensa assim, não, fulano não merece. Pensemos um pouco sobre isso, porque quando a gente olha para a história, a gente gosta de atirar pedras, mas e a nossa história? E eu quero hoje olhar para Abraão, porque Abraão vai ser aqui uma resposta para nós. Porque, olha, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta bem interessante. Por que muitos irmãos, mesmo dentro da igreja, não se tornam bênçãos de Deus hoje? Geralmente a gente dá uma resposta bem invasiva, porque Deus não quer usar ele. Não. Se você é filho de Deus, se você é sal e luz, você já tem o DNA da bênção em você. Por que muitos não são canais de bênção hoje? Porque muitos irmãos não são instrumentos de Deus. E ora, se não somos instrumentos de Deus, somos instrumentos de quem? Fica uma pergunta. Instrumentos da nossa própria humanidade e racionalidade, ou quem sabe instrumentos inclusive do maligno? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Então hoje eu quero falar aqui com vocês sobre isso, porque deixa eu te fazer uma pergunta aqui também agora, para eu ir para o meu primeiro ponto. Você já gastou um tempo considerável orando por alguém? Sem que a pessoa soubesse. Aí você ora e ora e ora, sem que a pessoa soubesse. Sem que a pessoa seja quem sabe do seu ciclo de amigos. De repente acontece algo, você tem um irmão da igreja, você não tem contato, você soube de uma tragédia na vida dele. E ali você não fala para a pessoa, mas você gasta ali períodos e mais períodos de oração e intercessão. E você ora por aquela pessoa, e você clama a Deus. E você se quebranta a um ponto diante de Deus que você sente que você é literalmente como se fizesse ser uma só pessoa com aquela pessoa. Você intercede por aquela pessoa, você entende a dor daquela pessoa, o sofrimento daquela mãe é o seu sofrimento, e você chora naquela hora, naquela oração intercessória.
E você guarda em segredo, porque afinal de contas o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Amém, meus irmãos? Guardem isso, meus irmãos. Hoje a gente ora um minutinho por irmão, a gente já está falando. Eu orei a semana toda por você, até aumenta, né? Fez 1 minuto de oração, falou que foi a semana toda. Nós cristãos temos um péssimo defeito, e aqui até me incluo também, que tem hora que eu também tenho que me corrigir, a Nídia mesmo me corrige algumas vezes. A gente coloca tudo no macro, né? O culto foi uma bênção, não, veio anjos, não teve anjo nada. O irmão foi curado, dor de cabeça. Irmão, acho que era um problema neurológico. Dor de cabeça, irmãos, dor de cabeça, entendeu? A gente é exagerado, sejamos honestos, somos ou não somos? Os testemunhos cristãos são ou não são? A gente tem que ser comedido. Se não for uma coisa tão grande, então fale a verdade. Se foi algo grande, aí dê o testemunho. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Muitas vezes a gente gasta tempos de oração e intercessão, a gente mergulha diante de Deus numa causa, ou quem sabe numa situação. Eu me recordo quando o Sul foi atingido por aquelas chuvas. A Nídia sabe disso, alguns irmãos mais próximos sabem. Eu não conseguia dormir, irmãos. Meu coração queria estar no Sul. Desculpem até. Eu queria estar lá, ajudando as pessoas. Eu não posso ter uma família, ter uma igreja. Eram noites afinco de oração. Chegou um ponto que eu até parei de ver as notícias, porque eu não dormia. Não dormia de imaginar família sem casa, família sem comida. Meus irmãos, sou nordestino, para mim 15 graus eu estou batendo os dentes. Tem dia que dá 18 graus, já ponho 2 meias e bota. Falo, pelo amor de Deus. Agora 35 graus eu estou soltinho, né? Muitas vezes vou até correr, 30 graus estou correndo no Max Pfeffer. É verdade, não tem problema nenhum, 30 graus enquanto os outros estão assim, derretendo, eu estou zerado. Me sinto africano, sabe? Que nem um queniano, não me incomoda. Nordestino, gente. Essa somatória de emoções vinha no meu coração, tanta gente, as águas passando, devastando tudo. Uau! Estou abrindo meu coração aqui para vocês agora. Quando a gente ora por alguém, quando você para de orar, o que acontece com a gente? A gente não se sente bem? Sim ou não? Sim ou não? Não é maravilhoso orar por uma pessoa, irmãos? Sejamos honestos. Não é maravilhoso interceder por uma pessoa, por uma nação, por um povo? Não é maravilhoso fazer jejuns específicos? Maravilhoso, maravilhoso. É esplêndido. Você já teve a experiência de visitar uma pessoa, que nem nessa semana eu e a Nídia fomos visitar o seu Bernardo, aqui nosso vizinho, pai do nosso querido, saudoso William, e ali ele está enfermo, e enquanto falávamos com ele, ele abriu o coração, nós oramos por ele, ele entregou a vida dele a Jesus. Não foi ele que foi abençoado, foi a Nídia. Você vai fazer uma oração, uma visita no hospital, vai visitar uma pessoa, ajuda alguém. Quem é que é abençoado em tese, irmãos? É a pessoa em si? Não. Quem foi? Somos nós. Por quê? Porque é por meio de você, é por meio de mim, é por meio de nós. Olha que coisa linda. A obra de Deus, em primeiro lugar, se manifesta por meio dos filhos de Deus. Deus escolheu usar pecadores como eu e você. Deus vai te usar. Deus vai te usar na terra. A sua vida será um pendão de bênção aonde você estiver. E o seu futuro vai deixar uma marca tão positiva que quando se lembrarem de você, muitos dirão: eu estou aqui porque um dia meu avô, meu tataravô foi um crente piedoso, a minha vovó, a minha tataravó, e eu estou aqui fazendo essa obra porque o evangelho chegou na vida dele e ele deixou um legado de bênção para a glória de Deus. Deus escolheu assim, meus irmãos.
Deus escolheu assim, e o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. E o diabo não quer que você entenda isso. Abraão entendeu que ele não era a bênção para ele. A bênção de Deus para toda a terra só passaria por meio dele. Abraão seria um canal, um instrumento. Meu irmão, nós, igreja do Deus vivo, somos instrumentos de Deus, somos canal de bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Ter ciência dessa realidade é maravilhoso. E aqui, deixa eu ensinar uma coisa, e porque o diabo ele é expert de jogar água nas nossas comidas e estragar tudo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele coloca um pensamento como esse, por exemplo, a diferença entre os sacerdotes e o povo. O povo de Deus é um povo mais simples e quem Deus vai usar é os sacerdotes. Não, meu irmão. Deus escolheu usar o seu povo, a sua igreja. Nós somos sacerdotes de Deus, nós somos pedras vivas, cada um no seu lugar. Você como membro, outros como obreiros, outros como diáconos, como levitas, outro como evangelistas, outro como mestres, professores, outros como conselheiros, e assim Deus vai glorificando o nome dele entre nós. Amém, irmãos? Nós somos canais de Deus, nós somos instrumentos de Deus. E é por isso que o diabo ele não quer que a gente dê um bom testemunho. Porque no bom testemunho nós só o fazemos pelo auxílio de Deus. Vocês já notaram como um mau testemunho macula a obra de Deus? As pessoas dizem, fulano, crente? Beltrano, crente? Nunca, de jeito nenhum, de forma alguma. Crente daquele jeito? O que as pessoas dizem? Eu prefiro nunca nem ir para a igreja. Percebam, eu prefiro nem ir para a igreja. Eu nunca tornarei crente. Em outras palavras, o mau testemunho não prejudica só o exemplo da pessoa, prejudica a obra de Deus e principalmente a expansão do reino de Deus. Guarde isso. O bom testemunho sempre estará, de uma forma ou de outra, atrelado ao vínculo e o poder do Espírito Santo. Mas o oposto também é verdadeiro. O mau testemunho estará sempre atrelado a nossa humanidade caída e diabólica, ou quem sabe, muitas vezes, a influência do próprio espírito maligno. Porque se alguém se deleita em que não demos bom testemunho, é as trevas. Então, Deus escolheu usar o quê? Pessoas. Para fazer o quê? Uma obra maravilhosa. Aonde? Por meio de você. Por meio de mim. E olha que interessante, nós não somos maravilhosos. Eu sei que tem irmãos que são carinhosos, muitas vezes bondosos, que dizem para nós, como você é maravilhoso, como você é maravilhosa. São maneiras de valorizar-nos. Sim, tem pessoas que são excepcionais. Sim, admitamos. Um esportista, um orador, um missionário, um pastor, fazem umas obras assim maravilhosas. Mas assim, sejamos honestos, nós não somos maravilhosos. Nós não somos. Nós mal chegamos a ser bom. Mas olha só que interessante, irmãos. O maravilhoso vai se manifestar por seu intermédio. O maravilhoso vai te capacitar a você fazer obras lindas. Porque a fonte não é você nem eu, a fonte é Ele. Em segundo lugar, olha que coisa interessante, irmãos. Tudo acontece por meio de você e não por causa de você. Abraão não era o centro, Abraão não era o quindim dos céus, Abraão era o canal do maravilhoso. Abraão entendeu isso, Abraão deixou de ser centro, ele nunca foi centro, ele sabia disso.
tudo que Deus faria usando ele. E ele, o que ele fez? Ele simplesmente se entrega. Nas outras versões, como eu disse, diz em ti. Esse em ti complica um pouco quando a gente lê. Em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Em ti, parece que nós possuímos a bênção. A bênção é nossa e não é de mais ninguém. Você já notou isso? Tem pessoas que vivem assim? Eu sou o eleito de Deus. Se eu vou naquela igreja, eu abençoo. E se eu sair daquela igreja, ela afunda. Tolice. Meus irmãos, tolice. Nós somos servos de Deus. Ninguém afunda nada, ninguém faz nada se não for pelo auxílio de Deus, amém, meus irmãos? Abraão sabia disso, ele não era o centro, ele descentralizou o seu eu para dar lugar àquele que é mais importante do que tudo. E quem sempre foi mais importante do que tudo na vida dele? O próprio Deus. Então guarde isso no seu coração, meus irmãos. Quanto mais a gente descentraliza de nós, mais a glória de Deus é manifesta por meio de nós. Agora, Deus quer fazer tudo isso, em terceiro lugar, de que forma, irmãos? Deus quer fazer tudo isso para que outras pessoas sejam abençoadas. O grande propósito de Deus é esse. É fazer com que pessoas sejam abençoadas. Aí talvez você diga, mas eu, pastor, não vou ser abençoado? Não, não se preocupe. Não se preocupe. Quando você é canal, você já está sendo abençoado. Por você ser instrumento, antes da bênção chegar no outro, ela passa por você. Mas ela não é para você ou só com você. Meus irmãos, aqui muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Quantas são as pessoas que querem ser ricos para viverem viajando, para viverem desfrutando? Tudo bem, curta isso, olha, que Deus te realize esse sonho. Mas eu quero te dizer que simplesmente viver em função de você mesmo, olha, eu quero dizer que nas páginas da Bíblia, todos aqueles que viveram em função deles próprios, viveram mais o inferno do que o céu. Podem ver? O casal perfeito, eles já eram perfeitos, tinham tudo, mas eles foram fazer o que? A vontade deles. Meus irmãos, nada contra você construir palacetes, nada contra você ter uma excelente casa de veraneio, nada contra você multiplicar as suas empresas, pelo contrário, faça tudo isso, mas aprenda esse segredo de Deus, aprenda esse segredo de Deus, porque o segredo está por meio de você. Por meio de você. Quer ser um empresário muito bem sucedido, simplesmente para ter riqueza? Tudo bem, você talvez consiga, como muitos conseguiram, riqueza, dinheiro, valores. Mas, ao mesmo tempo, lembrem-se disso. Se você está querendo viver essas conquistas só para você, quando você chegar lá, essas palavras que eu falo hoje ecoarão, você viverá um inferno, porque a vida não é em função de nós. Podem ver que nós seres humanos somente nos aperfeiçoamos em sociedade. E nós como igreja somente nos aperfeiçoamos em comunhão. Podem ver que sozinhos nós somos templo do Espírito Santo. Mas juntos nós nos tornamos a igreja do Deus vivo. Aleluias. Todo o projeto de Deus na nossa vida não é sozinho, é por meio de. Então, lembrem disso, que a vida ela é um ciclo natural e espontâneo e que deve ser doce, mas não é em cima de nós mesmos, é por meio de nós. Pode ver que todas as pessoas que têm uma criação saudável e se tornaram pessoas, eu diria, muito saudáveis no seu dia a dia, acabam sendo pessoas em que eles vivem o ciclo da vida com doçura.
Com doçura, eram crianças felizes, eram pré-adolescentes felizes, eram jovens, adolescentes, depois jovens felizes, se tornaram adultos equilibrados. Ele aprende o lugar. Quando criança dependia dos pais, depois na sua pré-adolescência e juventude vai se descobrindo como ser, depois se torna um adulto, agora entende o seu papel como adulto, casa-se, e agora ele sabe que ele vai cuidar de alguém. Ou seja, quando nós crescemos de forma saudável, a vida ela é doce, ela é leve, a gente não faz força. Podem ver que famílias desestruturadas, crianças que cresceram sem a presença de um pai, de uma mãe, lares em que foram divididos, debaixo de confusão, debaixo de briga, essa pessoa cresce de forma carregando várias viroses, vários traumas. E quando se tornam adultos muitas vezes neuróticos, também problemáticos. Por quê? Porque não entenderam o ciclo da vida. Num primeiro momento a gente depende de alguém, depois a gente se encontra, depois a gente vai ser bênção para outros. Mas nós não vamos aniquilar a nossa vida. Perceba, meus irmãos, o problema da nossa sociedade hoje não é outro senão muito amor próprio, sejamos honestos. Qual que é o mal hoje nosso? As pessoas se amam demais. Aliás, só se amam a elas próprias. É tudo para mim, é tudo para eu. Eu quero a minha bênção. Ai de Deus se Ele não fizer. Podem ver, pessoas casam para serem felizes e não para fazer outro feliz. Pais têm filhos para que os filhos se tornem o seu vassalo eterno. Filhos desses pais, eu diria, que vivem esse amor próprio exacerbado, casam-se, mas estão presos a esse pai e essa mãe, porque esse pai e essa mãe ainda continuam lembrando, olha, você, eu que te criei, viu, miserável? Ai de você, se você não me mandar aqui a minha ajuda. Ou se não, dramatizam emocionalmente, ainda criando uma pressão sobre o filho ou a filha continua ali naquela situação sempre mal resolvida, porque agora tem uma outra família, mas ainda esses pais opressos, por que são tão opressos? Porque é amor próprio. Amor próprio. Os nossos filhos nós não criamos para nós criamos para Deus e para a vida, e o abençoamos. Amém, meus irmãos? Quando a vida tem um ciclo aí equilibrado, harmônico, a gente não faz força, e a gente entende as fases, e a gente aceita as fases, porque na velhice, a gente vai precisar de alguém para nos levar para o médico, aí sim, quem sabe na terceira ou quarta idade, vai pegar o papai, o vovô, o bisavô, vai ter que pôr no sol, tira o papai do sol, põe o papai do sol, é assim. E o papai vai ter que aceitar, porque agora ele não consegue mais andar. E glória a Deus que está vivo. Ou seja, ele não fica ainda resmungando. Percebam que velhos rabugentos, velhas rabugentas, eles não aceitam a vida. Por quê? Porque a vida é em si mesmo. Mas a gente tem que lembrar que é por meio de nós. Tudo o que gera de extraordinário na nossa vida, Deus realizou por meio de nós. Nós somos pessoas falhas, mas essas pessoas falhas farão obras extraordinárias. Creia nisso, porque a virtude não é sua, nem minha. A virtude é daquele que te chamou, que te comprou, que te resgatou, que te amou, que te ama. É Ele que vai te usar para sempre. Creia nisso. Tem essa santa ousadia em você. Podem ver, meus irmãos, em quinto lugar, Deus poderia usar anjos para falar conosco o tempo todo. Ou Ele próprio, pelo poder do Espírito Santo, poderia falar conosco de forma audível o tempo todo. Mas Ele escolheu usar quem? Escolheu usar pessoas. A obra de Deus é feita por pessoas. Deus separa Abraão. E ele disse o que para Deus? Eis-me aqui, Senhor. E aí estamos aqui, 4.000 anos depois. E muitas nações, etnias e povos foram abençoados por causa desse homem. Aleluia! E o que ele fez? Ele simplesmente disse, eis-me aqui. O que você precisa e eu dizer o tempo todo é, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui. Talvez você diga, mas pastor, eu sou pequeno, eu sou limitado, mas é você mesmo que Deus vai usar, porque Ele escolheu usar pecadores como instrumentos nas mãos dEle. Essa semana nós tivemos uma aula muito linda, muito boa, e nós estudamos sobre a importância da palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, o livro que você segura como revelação de Deus, ele durou para ser escrito por volta de 1500 anos. Deus separa Abraão, fala com ele ouve a voz de Deus. Deus estava falando com ele, era a revelação oral. Vem Abraão, Isaac, Jacó, o povo vai para o Egito, permanece no Egito durante 400 anos. Deus levanta Moisés agora liberta o povo, e lá no Sinai, Deus, pela primeira vez agora, começa um novo processo na revelação. Com o dedo dele, ele escreve na rocha os 10 mandamentos. E logo na sequência dá para Moisés e diz, agora Moisés, vá e desce, ensina o meu povo. E Deus também diz para Moisés, agora Moisés, escreva. E aí Moisés começa escrevendo. E ele escreve desde a criação do homem, a história de Abraão, e até os dias do próprio Moisés. E aqui Deus agora começa a usar quem? Homens, comedores de arroz e feijão, de pão, de tapioca, que nem eu e você. Meu irmão. E quem era Moisés? Moisés era o grande profeta. Irmãos, antes de Moisés ser o grande profeta, ele foi criado no Egito. Possivelmente, até ele entender quem era Deus, ele era adorador de chacal, tá? Só para você ter uma ideia. E ele, quando cresce, ele ainda se torna um assassino, ele mata o egípcio. Ou seja, ele era um assassino. Teve jeito para o assassino, pastor? Teve. Ele se tornou o maior profeta do Velho Testamento. Foi por meio dele que nós começamos aqui a essa fase tão linda da revelação escrita. E depois Deus levanta quantos outros, pastor? Deus levanta aproximadamente 40 vasos para escrever esse texto sagrado. E de todos esses 40 vasos, nenhum era um anjo. Todos eram pecadores. Mas eles se convertem, eles se entregam nas mãos de Deus, e Deus agora, por meio do Espírito Santo, dá a eles o que é a revelação da sua palavra. Aleluias! Você já foi abençoado ao ler a Bíblia, meus irmãos? Oh, meu Deus! Quantas vezes... Eu me lembro que eu era novo convertido, eu estava indo trabalhar, estava lendo o meu Novo Testamento, e ali eu comecei a ler a primeira multiplicação dos pães, eu comecei a ter uma explosão dentro do meu coração, e eu dentro do metrô, eu comecei a imaginar pregando, eu falei, que isso, eu estou ficando louco, meu Deus, que isso? E aí eu comecei, na condução, sentir a presença de Deus, eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não sei nem falar. Meus irmãos, eu cresci de uma forma onde eu era um paroco lá na paróquia pela qual eu participava, e quando o seminarista, o padre me chamava para fazer uma leitura, eu falei, não vou. E eles ficavam bravos comigo, eu falei, não vou. Eu amava fazer tudo, menos ler publicamente. Falar publicamente eu começava já a tremer. O meu primeiro testemunho que eu dei na igreja, eu tremi, que eu achei que eu ia infartar. Porque eu não sabia, eu nunca gostei dessa questão de falar em público, de ler em público, pelo amor de Deus. Eu gaguejava na escola, os meninos começavam a rir, pronto, aí eu me traumatizei. Então ler publicamente era um terror para mim. E quando eu comecei a ouvir aquela voz naquele dia, olha, a multiplicação dos pães, dê comida, dê o meu pão, ali foi a primeira experiência que eu tive ouvindo a obra de Deus, ouvindo o que era o chamado da pregação, e ali eu falei, Deus, o Senhor está querendo que eu passe isso daqui para os outros? Eu falei, não, mas quem sou eu? Quem sou eu? E por que eu estou falando isso? Você já foi abençoado lendo a Bíblia, meu irmão? Essa palavra foi escrita por alguém só foi o canal, e você agora está desfrutando dessas bênçãos, porque alguém foi o canal. Aleluias! Isso é maravilhoso, meus irmãos.
E a Bíblia foi escrita durante 1.500 anos por mais ou menos 40 pessoas, e ela continua sendo instrumento de Deus na terra, ou seja, vasos e vasas nas mãos do Senhor, foram esse instrumento, foram esse canal. E por que você e eu somos abençoados? Porque alguém disse: eis-me aqui, Senhor. Outro ponto, meus irmãos, sabe, a única coisa que a gente precisa fazer com muita propriedade é dizer de todo o nosso coração para sempre: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque se a gente não estiver dizendo isso, a gente vai estar fazendo o quê? Aquilo que o jovem rico fez. Tendo muito, vendo que tinha grande riqueza, deixou o Senhor. Ou quem sabe a parábola dos talentos, aquele que enterra o seu talento. Você tem sido um canal de Deus ou parou de ser? Se você parou de ser, tenha medo, filho, porque a bênção, para que você seja abençoado, Deus escolheu te abençoar quando você for canal para alguém. Sempre será assim. Pode ver que hoje você e eu estamos aqui porque alguém foi canal para pregar o Evangelho para nós. Meu irmão Aguinaldo foi o canal de Deus para a minha vida, aleluias. Ele pregava para mim, ele falava para mim, ele anunciava o Evangelho, eu falava: esse cara está xarope, eu já tenho Deus. E ele dizia: ele me chamava de Raimundinho, quando você tiver um encontro com Jesus, você vai entender o que eu estou falando. E sabe o que ele fazia? Ele e a Beth oravam, jejuavam por mim. Num dia de um aniversário meu, ele falou assim: hoje eu vou te levar para almoçar. É seu aniversário, não é? Eu falei: opa! Pensei comigo, ele vai pagar um parmegiana. Gosto muito de parmegiana. Eu falei: opa! Ele falou: onde a gente vai, Gui? Ele falou: vamos lá para Sé. Lá para Sé. Eu falei: opa, vai ser bom, lá tem uns restaurantes bons. E a gente anda. Chegamos numa rua, eu falei: ô Gui, eu estou com fome já, filho. Vem, vamos. E entramos numa rua, perto da igreja da Sé, tinha uma rua chamada, tem ainda, Senador Feijó. Entramos, ele falou: é nessa rua. Eu falei: opa! E eu só olhando assim as placas, onde está o restaurante? De repente, quando a gente para, ele: é aqui, chegamos. Eu olho: Casa da Bíblia. Eu falei: pelo amor de Deus, tá xarope. Ele falou que ia me pagar um almoço na Casa da Bíblia, vou comer Bíblia. É doidinho. Aí eu olhei para ele e falei: mas é doidinho. Mas ele orava por mim, ele jejuava por mim, ele me evangelizava com ternura, com amor. E sabe o que mais me marcava na vida dele? O testemunho dele. Eu falava: ele tem algo de diferente, ele brilha, ele fala como poucos falam. E ali eu passei pelo momento da revolta, né? Imagina, cheio de fome, nem café da manhã tinha tomado, doido para comer alguma coisa gostosa. E ali eu falei: tá bom, vamos lá. E ele começou a me mostrar as Bíblias, me presenteou com uma Bíblia, não me recordo muito bem. Eu lembro que ele me presenteou com alguma coisa, me mostrou os louvores, os CDs, os livros. Aí sobrou 15 minutos, a gente comeu uma coisinha lá em algum lugar. E ele falou: você gostou? Eu falei: gostei. Passado alguns meses, eu me entreguei para Jesus. Eu falei: eu entendi. Coisas maravilhosas acontecem por meio daqueles que dizem o tempo todo: eis-me aqui, Senhor. Mas não fale um eis-me aqui pensando que você é a última bolacha do pacote, como se Deus só fosse usar você na terra. Não, isso é tolice. A gente não é nada, irmãos. E na história do povo de Deus a gente vai conhecer apenas algumas histórias, sabia disso? Existem heróis e heroínas de Deus no anonimato, assim ao léu. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 300 anos da perseguição da igreja, muitos morreram, muitos, e a gente não sabe nem o nome deles, crentes de verdade, piedosos. Um ou outro a gente tomou conhecimento.
Agora tem gente cheia do Espírito Santo fazendo obras entre os índios, no sertão nordestino, na África, entre os mamelucos, está lá agora no meio da guerra na Rússia, na Ucrânia, está lá na Palestina pregando o Evangelho, possivelmente vai morrer por causa de algum doido, mas no céu são príncipes de Deus e muitas vidas chegarão ao encontro com Cristo por meio deles, ou seja, eles serão canais. Ou seja, irmãos, nós seremos usados quando, como, aonde Deus quiser, mas o que eu quero te desafiar agora é, não diga simplesmente um eis-me aqui como se você fosse exclusivo. Diga assim, um eis-me aqui dizendo, Senhor, estou nas tuas mãos, faça comigo como lhe aprouver, como o Senhor desejar. Porque, irmãos, quando a gente faz isso, quando a gente entende tudo isso, a gente realmente se torna muito mais abençoado, porque, como eu disse, para que a gente realmente vivencie essa bênção plena, eu só vivencio quando ela chega no outro, mas para ela chegar no outro, ela tem que passar por mim. E se eu for um cano ou um objeto sujo, Deus não vai me usar. Podem ver, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente está com problema do encanamento, que os esgotos transbordam por causa de uma interrupção. Quantas são as vezes que nós vivemos em pecado e Deus quer nos usar, mas a gente não deixa Ele nos usar, porque Deus é santo e Ele só passa por meio de vasos e instrumentos consagrados. Amém, meus irmãos? E o meu último ponto, meus irmãos, para a gente orar, aonde tudo começou na vida de Abraão? Porque talvez você diga assim, pastor, quando Deus se revelou para ele e disse, por meio de você todas as nações, todas as etnias seriam bênçãos. Onde tudo começou na vida de Abraão? Ele ficava olhando assim, aqui tem os ferezeus, aqui tem os cananeus, aqui tem os jebuseus, lá para baixo tem os africanos, depois tem os egípcios. Ele ficava olhando isso? Quero crer que não. Ele apenas creu que Deus faria dele um canal. E o que ele fez? Qual foi o gatilho? Porque talvez você diga assim, ele foi uma bênção porque Deus disse. Tá, mas aí eu te pergunto, Deus disse, Deus separou, Deus escolheu, mas Abraão não precisou fazer nada? Toda obra de Deus, há a nossa participação. Existem coisas que Deus faz e ninguém faz, e tem coisas que Deus quer que façamos e Ele não vai fazer por nós, amém? Aonde foi o grande gatilho? Onde tudo começou na vida de Abraão? Porque ele foi bênção para o seu próprio povo, para a história de Israel, foi bênção para o nascimento de Jesus, foi bênção para muitas nações, mas onde tudo começou? Meus irmãos, isso é apaixonante. Tudo começou onde deve sempre tudo começar, na família. Na família. Podem ver que Abraão começa esse projeto agora, meus irmãos, porque ele não vivia em razão dele. E esse é o maior milagre de Deus, quando nós olhamos para a nossa própria família. Simples assim. A maior herança de Abraão e os descendentes estava onde? Na sua família. Mas ainda ele não tinha Isaac. Não tinha, mas ele teria. E por causa disso ele ficava culpando Sara. Sara, sua velhinha estéril, era isso que ele fazia? Você é a culpada da bênção não chegar. Sejamos honestos, quantas vezes a gente culpa os outros, irmãos? Quanta tolice a gente pratica? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui antes de irmos aqui um pouco além. A nossa medida é tão falha, meus irmãos. Como é bom envelhecer, sabe? Como é bom envelhecer. A gente se torna mais maduro, mais complacente. Quantas são as vezes que a gente condena o outro, porque o outro não fez como a gente queria, porque a nossa medida, louvado seja a nós, né, irmãos? Admitamos, a gente é perfeito, né? A nossa medida é o padrão, o outro é um demônio. Não é assim que a gente age? Sejamos honestos, porque se fulano orasse como eu, se trabalhasse, se fosse dedicado como eu, se pensasse como eu, meus irmãos, ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém pensa igual ao outro, ninguém. E amadurecer nos faz enxergar um pouco isso. Eu me recordo de uma palavra sábia de uma anciã que dizia assim, fulano não entende, Rai. E eu dizia, não, tem que entender. Não entende.
E aí um dia depois de tanto refletir aquelas palavras sábias dessa anciã, eu disse assim, mas será que ela está falando a verdade? E eu comecei a reparar, e eu notei, tem pessoas que não nos entenderão, porque você e eu não somos a medida. Quem é a medida de tudo? É Deus, meus irmãos. Quem é que vai trabalhar sobre Sara? É Deus. Quem é que vai trabalhar sobre Abraão? É Deus. Quem é que vai gerar o milagre do Isaac? É Deus. Quem é que vai cuidar de Agar e de Ismael? É Deus. Quem é que vai honrar a descendência de Abraão? É Deus. A gente só fica aqui fazendo um papelzinho, eu diria, como a mensagem da semana passada, nós só somos o que mordomos. Só isso. Aonde tudo começou na vida de Abraão, aonde ele começou a ser esse canal, esse tubo, né? esse dutor de bênção, há tanto tempo que não para de jorrar, começou daqueles que estavam do lado dele, aonde? Na família dele. Ele amou a sua esposa, ele amou os seus filhos, mesmo aquele que nasceu com Agar, e também cuidou de Agar. Ele amou sua família, Ló. Ele amou e protegeu seus servos. E ele amou e amou demais aquele que Deus fez, que foi o milagre dele, que é Isaac, ou o seu grande riso. E o que ele fez? Mas ele só cuidou deles. Pastor, mas peraí, vamos lá, vamos recapitular. Ele foi esse canal de bênção, ele foi esse instrumento de bênção, só cuidando da sua família? Sim! Tudo começa com a família, a igreja começa com a família, o projeto de Deus começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Olha o que o Senhor disse, para que a gente amasse a Ele acima de todas as coisas e amasse ao próximo como a nós mesmos. Quem é o mais próximo de você, meu irmão? Se você é solteiro, é o seu pai e sua mãe. Se você foi criado órfão, é o seu padrinho, sua madrinha. Se você agora é um viúvo, é os seus filhos, é o seu neto. Percebam, todo o projeto de Deus a gente tenta... E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem um pensamento, eu quero dizer, um pouco megalomaníaco nos nossos dias. A gente não gosta do que é pequeno, já notaram? Não, quero ir num restaurante grande, chique, está bombando nas redes sociais. Aí vai lá e come um negocinho, paga uma nota preta e depois sai reclamando, porque você, né, caiu mais um conto. Não estou dizendo que são todos assim, mas sejamos honestos, a gente não quer ir no restaurante menor, a gente não quer ir num shopping pequeno, a gente quer ir no mega shopping. A gente tem uma criação megalomaníaca. A gente olha essa mensagem de hoje e fala assim, eu vou ser bênção para o mundo. Se prepara Dubai, eu vou chegar em Dubai. Se prepara Oriente Médio, vocês vão me ver quando chegar aí. Se prepara Estados Unidos, tio Sam, eu vou ser o profeta. E a gente começa a ter pensamentos megalomaníacos. E por que eu estou dizendo que isso é perigoso? Porque, meu irmão, você quer ser bênção para eles lá? Você quer ser bênção na posteridade? Começa com quem está do teu lado. Você tem amado a tua esposa e feito dela uma rainha? Não! Então começa hoje em nome de Jesus. Você, irmã, tem amado e honrado o teu marido como um príncipe de Deus na terra? Não, teu marido é o que? É uma traça, só porque agora não trabalha mais? Começa a amar o teu marido, filha! Você, meu irmão, que ainda é solteiro, que é jovem, como que você trata os seus pais? Você quer vir aqui na igreja e cantar que nem um rouxinol, pregar que nem um Spurgeon, mas você não sabe honrar papai e mamãe? Papai e mamãe são o quê? São restos, porque o teu papai e tua mamãe é um desviado, ou vai lá no centro de macumba e você já o vê como demônio? Não! Ame o teu pai e a tua mãe! É assim, meus irmãos, começa em casa, começa na família, começa com os parentes. Você que já se tornou casado, você que já se tornou, quem sabe, um avô, começa entre os seus. Deixa eu dizer aqui, meus irmãos, como vai os seus relacionamentos com a sua família? É relacionamentos todo truncado. Estou dizendo aqui que família não é difícil, não é isso, meus irmãos. Todos nós temos problemas, eu também, não é isso. Mas qual é a tua atitude de amor? Qual é a tua atitude de perdão? Qual é a tua atitude de cura? Você é um muro intransponível ou você derruba os muros da divisão e cria pontes de reconciliação?
Meu irmão, Abraão mostrou e mostra para nós: em ti serão abençoados todos os povos da terra, por meio de você, Abraão. E Abraão fez o quê? Ele fez o básico. Ele amou Sara, protegeu Sara, até errou por causa de Sara. Protegeu Agar, protegeu Ismael, protegeu Isaque e abençoou eles, e Deus fez o mais. Aleluias! É tão simples, meus irmãos, é tão simples. Vamos lá, ainda dentro desse ponto. E o que mais? Abraão amou a sua descendência, e aqui a gente poderia fazer uma ponte para o Novo Testamento, que era o seu povo, que viria a ser. E qual é o nosso povo? Vamos lá agora falando espiritualmente. Qual é o seu povo? De Deus. Qual é o seu povo? Aonde está o seu povo? O povo de Deus. Você é da igreja mística de Jesus, ou seja, você está conectado com todos os crentes de todos os lugares, ou Deus te deu uma igreja local? Porque Abraão cuidou da sua prole. E eu te pergunto agora, você tem cuidado da sua igreja? Você tem amado a sua igreja? Você tem zelado pela sua igreja? Ou a sua igreja é só um instrumento para você alcançar alguns degraus, e depois que você estivesse sendo usado, você vai para outra, porque o seu compromisso é com o seu dom e não é com o seu povo? Oh, meus irmãos, Abraão amou, Abraão zelou, Abraão cuidou de quem? Da sua família e do seu povo. Você tem amado a sua igreja? Você tem amado o seu pastor? Você tem amado os irmãos, mesmo aqueles que dão trabalho? Não. Então, como que você vai querer ser bênção em Dubai? Como que você vai querer ser bênção na faculdade? Como que você vai ser bênção lá no emprego? Está entendendo porque as coisas não estão acontecendo? Porque tudo começa em casa. E depois de casa, vem para cá, na igreja. E aí, o que Deus sonhou para você vai acontecer. Em ti serão abençoados todas as nações da terra. Deus te escolheu para que você e eu fôssemos canal de bênção. Quando, pastor? Um tempo no passado? Quem vive de passado é museu, meu irmão. Se você não tem sido mais bênção no presente, é porque você enterrou o talento. Então desenterra hoje e deixa Deus te usar em nome de Jesus, porque é por meio de você que muitos serão abençoados, e não é por causa de você, e não é por causa de mim. Amém, meus irmãos? Eu quero orar agora com você, eu quero orar para a gente concluir essa mensagem. Se você tem multiplicado os dons que Deus te deu, não tenha dúvida, Ele vai continuar te honrando cada dia mais e mais dons sobre você. Se você tem dito, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, não é por causa de mim, é por causa da Tua glória, e para a Tua glória, que eu quero ser vaso nas mãos de outros. Vai orando agora, irmão. Se você parou de ser bênção, peça a Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Diga para Deus, a partir de hoje, Senhor, eu vou olhar para o outro, e eu vou ser canal de Deus. Não vou ficar tratando da Tua obra com descaso, vou tratar da Tua obra com zelo, porque quanto mais eu fizer a Tua obra, mais eu viverei a Tua bênção. Eu quero simplesmente ser um canal, um instrumento. Ore agora, ore. Se você já tem sido um instrumento, diga para Deus, Deus, continua cuidando desse vaso, para que eu continue sendo instrumento de Deus na terra. Se você parou de ser vaso, peça perdão agora e diga a Deus, restaura a minha vida. Faz de novo, Senhor, faz de novo. E como eu disse, meus irmãos, tudo começou na vida de Abraão, na sua própria família. Peça perdão a Deus se você não tem amado a sua mulher. Se você, irmã, não tem amado o seu marido, se você, pai, mãe, não tem amado os seus filhos, se vocês, filhos, não têm amado os seus pais e os seus irmãos, fale agora, Deus, me perdoa, eu vou amar a minha casa que nem Abraão, e eu não tenho dúvida que a partir de hoje eu viverei
muitas bênçãos, porque a bênção de Deus passará por mim para chegar no meu irmão. Vai orando por você, vai orando. E você que ainda nunca se sentiu um instrumento de Deus, eu quero te desafiar, entregue a tua vida a Jesus. E se você está desviado, reconcilie-se com Deus, onde quer que você esteja, e não tenha dúvida que Deus te usará como instrumento do amor dEle, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pela vida de Abraão, Pai. Muito obrigado porque ele foi só um canal, e hoje estamos aqui porque ele foi esse canal, Pai. Ó Deus, faça dessa igreja um canal de bênçãos, faça de nós sermos instrumentos de bênção, de mim. Ó Pai, não nos deixe, Senhor, se perder em nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a ter olhos como eram os olhos de Abraão, entender os teus planos, entender os teus projetos, e nos dá, Senhor, essa saúde emocional, essa saúde intelectual e principalmente essa saúde espiritual, de termos amor próprio, sim, mas não de vivermos apenas no amor próprio. Livra os meus irmãos que têm tido uma baixa autoestima, ou em outras palavras, não têm tido amor próprio. Ajusta-nos, meu Pai, em todos os setores, em todas as áreas, e faça da nossa vida um canal de bênção. Mas antes de querermos atingir o nosso país, nos ajuda, Pai, a amar a nossa casa, nos ajuda a amar a nossa família, todos os nossos parentes, Pai, filhos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, pais, mães, sogros, noras, ó Deus, genros, noras, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a viver isso na dimensão da família e na dimensão da igreja local. Porque sabemos que quanto mais amarmos uns aos outros, sim, Pai, o Teu nome será glorificado, exaltado e engrandecido. Obrigado, Pai, pela vida de Abraão, e continue a falar conosco por meio da vida desse Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra, amém? Se esse culto foi bênção, compartilhe aí com o maior número de pessoas. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que vieram aqui pela primeira vez, pelas demais vezes, ao Léo e à família. Obrigado, Léo. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ou mesmo para aqueles que forem ver esse culto depois. Quero dar a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um domingo muito abençoado. Está encerrado o nosso culto. Podem se abraçar, meus irmãos.